Então aqui eu tenho um projeto feito em IntraWeb, né? E você perceba que eu estou utilizando aqui algumas frameworks. Na verdade é uma framework que eu vou estar explicando para vocês em seguida qual é essa framework. Mas você perceba, eu estou exibindo aqui algumas informações aqui numa lista, né? Essa lista aqui ela está sendo tirada de um banco de dados, tá? Eu criei um banco de dados aqui com mais de 200, deve ter mais aqui, deve ter mais registros. Tudo bem, desenvolvedores? Aqui é Jefferson novamente do canal Jefferson GL. Bom, nesse vídeo aqui, como você pode perceber pelo título aí, eu vou estar mostrando aqui simples ações que você pode estar fazendo na sua aplicação feita aí no Delphi com o IntraWeb e fazer ele parecido com um aplicativo. Então o usuário nem vai perceber que está navegando no site pela interação e pelo front-end que você pode estar deixando aí no seu projeto em IntraWeb, com muito das funções que os usuários de aplicativos estão mais familiarizados. Então nesse vídeo eu vou estar te mostrando como é que eu fiz uma pequena aplicação aqui em IntraWeb de uma forma bem parecida com um aplicativo. Beleza? Então vamos lá. Bom, a princípio deixa eu abrir aqui o navegador, que eu já tenho um projeto rodando aqui, tá? Vou deixar assim para ficar mais parecido com o celular. Então aqui eu tenho um projeto feito em IntraWeb, né? E você perceba que eu estou utilizando aqui algumas frameworks. Na verdade é uma framework que eu vou estar explicando para vocês em seguida qual é essa framework. Mas você perceba, eu estou exibindo aqui algumas informações aqui numa lista, né? Essa lista aqui ela está sendo tirada de um banco de dados, tá? Eu criei um banco de dados aqui com mais de 200, deve ter mais aqui, deve ter mais registros. Eu tenho aqui, sei lá, cara, tem muitos registros aqui, porque não tem ID, não dá para contar. Mas eu peguei aqui um scriptzinho simples na internet de um SQL com o nome de todos os países, tá? Com propósito de teste. Então tem todos os países aqui e eu tô aqui no Delphi, eu tô pegando essa lista e jogando ela para aquela lista que está sendo exibida lá, tá? Bom, para deixar uniforme e bem deixar bonito aqui o ambiente, né? Eu estou utilizando uma framework chamada Onsen.io, que deixa eu abrir aqui a página inicial dessa framework, porque o propósito dela é justamente isso, é utilizar o ambiente web, só que de uma forma que o usuário nem vai perceber que está utilizando o navegador, das formas como os componentes foram construídos. Então você percebe por aqui que parece muito com um aplicativo nativo, né? Só que na verdade a gente está utilizando o navegador. Eu não sei se eu já trouxe essa framework em algum momento aqui para o canal, mas esse é basicamente o intuito dela, né? Não só ela pode ser usada da maneira que eu vou estar mostrando com mais detalhes em seguida, como também ela pode ser implementada para você que utiliza o Cordova, por exemplo, né? Que é uma framework que utiliza o Node.js para criar aplicações nativas. E outras formas aí, tem outras integrações como o React, se você utiliza também. Mas no meu caso eu estou utilizando de forma semelhante que a gente fez no vídeo anterior. A gente colocou lá o CDN do Bootstrap na aplicação e o Delphi conseguiu enxergar os estilos aqui pra gente. Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui o que é que a gente precisa fazer. Eu tenho alguns extras aqui nesse processo que eu vou mostrar para vocês aqui. Mas a princípio, deixa eu mostrar eu tenho uma base aqui, como eu mostrei para você, tem uma base aqui em MySQL. O servidor está rodando aqui. O processo de tirar da base e jogar para a lista, eu fiz do seguinte modo. Eu estou aqui utilizando o IntraWeb. E aqui no meu form show, assim que a aplicação ela abre, ele carrega esse procedimento aqui, que é justamente o seguinte: eu abro aqui a base e eu faço de uma forma de que a base só vai parar de ser extraída quando ela terminar. Então toda vez que ela vai estar inserindo um item aqui, ele vai estar indo em next aqui, sempre para o próximo item, né? E aqui eu faço uma concatenação com algumas tags aqui de HTML e também insiro justamente o campo que vai estar trazendo o nome do país, né? Bom, deixa eu trazer aqui o meu VS Code que está aqui do lado, porque esse projeto aqui ele está sendo processado por um template, né? Então o IntraWeb tem um componente aqui de HTML onde a gente pode dizer para a aplicação, né,
que ele não vai ser, que os componentes não serão renderizados por aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui. Se eu colocar um botão comum aqui do IntraWeb, a maioria dos componentes visuais aqui possui uma propriedade chamada Render Options. O que significa? Deixa eu descer aqui. Render Options, o que significa? Que a forma que ele está sendo visualizado aqui, ou seja, o fundo cinza, o texto preto aqui, essa forma aqui visual, ela será renderizada para o HTML, ou seja, o IntraWeb ele vai estar construindo esse elemento baseado no que a gente está vendo aqui. Isso significa o seguinte, significa que se eu pegar aqui e pintar ele de verde não, de azul, por exemplo, então agora ele está azul. Então dessa forma que ele está sendo visualizado esteticamente, ele vai ser renderizado, vai ser construído para o HTML. O IntraWeb faz isso. Só que deixa eu deletar ele aqui. Quando eu coloco esse componente aqui de template, eu posso dizer para o IntraWeb que ele não precisa mais fazer esse processo, porque esse processo vai ser feito por um template externo, né? Nesse caso seria o CSS ou HTML, vai muito de você. No meu caso, eu coloquei esse componente, desativei a opção Render Styles, e justamente essa é a opção cereja do bolo para fazer esse processo. Se você quer que a sua aplicação se você quer que o IntraWeb não faça esse processo de renderização de estilos, você desativa essa opção aqui. E nesse caso, desativando, todo o cargo estético da sua aplicação vai ficar de conta, vai ser processado pelo template que você colocar. No meu caso, eu tenho um arquivo aqui HTML que eu já construí, que é justamente esse cara que a gente está vendo ele aqui, tá? Então, como é que esse cara está construído? Primeiramente, como todo e bom framework, né, existe a documentação, né? Então, essa framework aqui, OnScene.io, ela é muito grande, não. Ela pode ser usada de várias formas, tá? Então, existem vários tipos de implementações que você pode estar colocando na aplicação. Como eu estou utilizando um ambiente web, eu não preciso jogar isso aqui de uma forma para ser compilado depois. O próprio OnScene.io tem um menu aqui de APIs, né? Então, aqui eu posso escolher a forma que eu quero trabalhar. No meu caso, eu quero trabalhar somente com componente de CSS, né? Então, assim que você clicar aqui nessa opção, você vai ser jogado para... na verdade, você vai ser jogado justamente para essa tela aqui, né? Quando você entra aqui nessa primeira página, que é a Index, você vai aqui em API e vai aqui em CSS Componentes. Você vai ser jogado justamente para essa parte de CSS Componentes. Então, todos os componentes que estão aqui, eles foram feitos baseados no ambiente web. Então, você percebe que tem aqui um label, tem aqui uma div, né? Então, toda a estrutura é baseada num navegador, na web, né? Por que eu digo isso? Porque o OnScene.io ele é tão complexo, de certo modo, que ele mesmo criou as próprias tags para que possa se utilizar na navegação. Por exemplo, se eu for aqui em Get Started, por exemplo, que é o primeiro botão que a gente vê aqui para a gente fazer a implementação aqui na nossa aplicação, e se a gente rodar aqui para baixo em alguns exemplos que ele mostra, ele é tão complexo que ele consegue construir as próprias tags baseadas, é claro, no HTML. Por exemplo, se for para a gente colocar um botão simples no HTML, se a gente for utilizar a framework OnScene.io, a gente vai estar utilizando nesse caso o ONS Button, ou seja, é uma tag exclusiva do próprio OnScene.io para fazer um botão com estilo já gerado. Entendeu? Então, no caso do ambiente web, eu posso optar pelos dois modos. Eu posso utilizar o CSS padrão com as classes dos estilos, ou eu posso utilizar o próprio estilo dele, o ONS Button, e vai muito do cargo do que eu quero fazer. No meu caso, eu utilizei algumas tags do próprio OnScene.io e algumas outras tags do próprio HTML. Por exemplo, aqui tem um OnScenePage, né? É como se fosse um outro body, vamos chamar assim, do HTML, que você está dizendo para a página que vai começar a utilizar as tags do próprio OnScene.io. Então aqui ele tem uma estrutura, né? Então aqui eu tenho um toolbar, que foi o que a gente viu lá no topo, né? Que é essa parte daqui. Temos a lista, né? Então aqui eu tenho uma outra tag. No caso aqui, perceba que nesse caso eu estou utilizando uma div comum e ela tem uma classe de content, né?
Aqui é uma tag de lista do próprio HTML, que também tem uma classe, e aqui é onde o resultado da extração das bases do MySQL é jogada para cá. Então, por que aqui só tem um componente? Porque eu estou fazendo o seguinte: alguns componentes do próprio IntraWeb possuem uma propriedade chamada RateText. Deixa eu procurar aqui. RateText. Basicamente, o que seria isso? É como se o componente conseguisse interpretar tags do HTML. Então a gente utiliza ele como uma ponte, vamos chamar assim. Se eu der um F12 aqui, perceba como é que eu faço aqui. Eu utilizo o próprio componente, eu concateno com ele mesmo e eu jogo aqui dentro dele algumas tags da HTML. Inclusive tem até uma função aqui que eu vou estar mostrando para vocês em seguida, de uma pequena integração que eu acabei fazendo. Então você percebe que a tag começa aqui, né? Eu concateno aqui com justamente os resultados da extração da base. Eu continuo aqui porque como são tags, né? Então tem que abrir, tem que fechar. Então aqui eu acabo fechando também as tags para que não tenha problema. E aqui como comando, né? Eu utilizo o carry.next para que, caso tenha um novo registro, um próximo registro, ele sempre vá para o próximo registro e só pare de carregar quando chegar a 0, né? Então perceba que é bem simples isso aqui, essa pequena integração aqui com o IntraWeb. Eu utilizei aqui várias tecnologias diferentes, ficou bem integrado aqui. E para fechar esse vídeo aqui, eu vou estar mostrando para vocês algumas coisas interessantes, tá? Primeira coisa, não sei se vocês perceberam, mas aqui embaixo eu tenho uma função em JavaScript. Basicamente, como é que essa função funciona? Se você já manja um pouco, basicamente ela funciona assim. Eu tenho uma função com o nome de pega nome país, ele tem um parâmetro. No JavaScript a gente não precisa declarar o tipo. E aqui eu tenho um comando chamado alert, ou seja, ele vai exibir uma mensagem justamente com o nome lá do parâmetro, tá? Aqui no Delphi, o que é que eu faço? Eu pego esse comando, né? Esse comando, essa função, e eu concateno aqui eu concateno no próprio HTML. E o parâmetro que ele vai estar recebendo é justamente o nome do país. Ou seja, em outras palavras, se eu clicar em algum item aqui desse cara aqui, ele vai me retornar o nome do próprio país que eu cliquei. Então, se eu clicar aqui em Argentina, ele vai me retornar Argentina. Se eu clicar aqui, sei lá, em outro país, enfim. Então, essa foi a função que eu fiz. Por que eu fiz essa função? Para integrar o JavaScript com o Delphi. Perceba que eu consegui fazer essa integração aí. Aqui embaixo é um botão simples que eu coloquei aqui no meu projeto. Eu tenho dois botões. Um botão aqui que eu queria fazer um teste, né? Dá um clique, ele exibiu uma mensagem. E esse segundo botão é um botão que eu estou acionando uma função JavaScript. Então se eu der um duplo clique nele aqui, não tem nada. Porém, aqui no IntraWeb, alguns componentes visuais possuem uma propriedade chamada script. Aqui, script eventos, olha só. Então, se eu clicar aqui, ele vai estar me exibindo todos os eventos disponíveis para aquele componente para o JavaScript, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho um comando alert, né, que é basicamente o mesmo comando que a gente está utilizando aqui, só que aqui eu coloquei um texto estático, né? Então, seriam dois show message que eu estaria mostrando para vocês, feitos de maneiras diferentes. Então, se eu voltar aqui para o meu navegador, o primeiro show message seria um show message padrão feito em IntraWeb, né? Deixa eu ver se ele carrega aqui, mensagem. Foi o texto que a gente colocou lá no comando, né? Mensagem. Porém, se eu utilizar aqui esse evento JavaScript, é um evento do próprio JavaScript, beleza? Então, esse vídeo aqui foi uma pequena integração que eu fiz aqui com o IntraWeb, Delphi. A gente utilizou várias tecnologias aqui no web. Então, esse vídeo era mais para mostrar isso para vocês, tá? Se vocês ficaram com dúvidas, coloca aqui embaixo. Qualquer dúvida, sugestão, como eu falei aqui, pode colocar aqui embaixo que eu vou estar respondendo a vocês, beleza? Bom final de semana e até a próxima.